que vai até o capítulo de número 50. Como eu já falei, é conhecido como os capítulos dos patriarcas hebreus, que tem a história de Abraão, Isaac e Jacó. Quem era Abraão, meus queridos? Abraão é tão conhecido, mas tão conhecido, que ele até foi apelidado como o pai da fé. Porque a fé é você crer naquilo que você não vê, mas naquilo que você espera. Abraão fez coisas que homem nenhum conseguiria fazer. Só faz pela fé mesmo, meu santo. A primeira vez que eu vejo Deus se manifestando na terra e falando com o homem, e falando uma promessa, foi com Abraão. No capítulo 12, Deus fala para Abraão e dá uma ordem a ele. A primeira vez que vemos Deus falando com Abraão, não foi apenas para abençoar Abraão, não foi, meu filho, foi para dar uma ordem. Essa história é bem conhecida. Deus brada no céu uma madrugada e chama Abraão reconhece a voz e fala para Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Um certo dia, algum tempo atrás, eu li essa mensagem, essa palavra, e não entendi por que Deus pede para que o homem que está numa terra estabilizado, tem sua casa, tem sua família, Deus olha para o homem, pede para ele largar tudo que tem, abandonar a sua família e ir para um caminho sem destino. E quando Deus fala para ele ir para uma terra que ele ainda iria mostrar, Deus ainda não tinha mostrado. Era a mesma coisa que ele saísse hoje nas ruas de São Paulo, sem saber para onde ir, sem GPS, sem algum mapa, sem endereço, sem número. Ele não sabia onde ele iria resolver a sua cabeça. Mas Deus fala, Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vá para a terra, a cidade que eu lhe mostrarei. Quando eu fui estudar mais profundo na história de Abraão, eu descobri que a família de Abraão era uma família idólatra, era uma família que o ganha-pão deles era construir algumas esculturas de deuses pagões da época. Na casa de Abraão e sua família, eles não conheciam o Deus que Abraão conhecia. Na casa de sua mãe, de seu pai, seus irmãos, seus tios, toda a sua parentela, cada casa, na sala, no quarto, onde você fosse, tinha imagens esculpidas nas paredes, porque era o dom, a habilidade que tinham, até mesmo para ganhar algum meio financeiro, de construir, fazer, fabricar deuses famosos da época, que eram conhecidos e adorados na época. Mas só que Abraão, ele era um homem diferente. Ele adorava um Deus diferente. Ele confiava em um Deus diferente. Ele orava para um Deus diferente. Ele pregava os seus problemas, as suas lamentações, não para uma escultura de madeira ou de gesso ou de serafim, não, querida. Ele cria no Deus de Adão, no Deus de Abel, no Deus de Noé, no Deus que confundiu a língua daquela nação. Ele olha para ele e vê que aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Abraão, a família dele iria corromper a mente de Abraão. Para Deus realizar a promessa que ele iria fazer na vida de Abraão, Deus olha primeiro um alvo forte, que é a família. O homem que não tinha família na época, não tinha valia. O homem que não tinha, aleluia, um Deus de renome, que é um Deus que a família de Abraão adorava, não tinha valia, não era reconhecido. Então, antes de falar com Abraão, Deus resolve examinar, estudar a família de Abraão, e a conclusão que Deus tem. Essa promessa que Deus iria fazer na vida de Abraão não iria se realizar, não iria se cumprir no meio da sua família. Por isso que Deus fala para Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A Bíblia fala, e disso eu aprendo, que muitas das vezes, meu santo, falo por experiência própria, tem vezes que a nossa casa está cheia, de repente
repente acontece um vendaval, uma luta tremenda, todo mundo sai fora, te deixa sozinho. E eu aprendi uma coisa, Deus, eu vivendo isso dia após dia na minha vida. Sabe o que acontece? Para Deus cumprir aquilo que Ele sonha na sua vida, para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, para Deus cumprir aquele projeto que está lá no coração dele para você, que você nem imagina, Ele vai te tirar no meio dos fofoqueiros, Ele vai te tirar no meio dos invejosos, Ele vai te tirar no meio dos caluniadores. Sabe por quê? Porque você é diferente, você não pode se corromper. Ele prefere que você ande sozinho e que cumpra a palavra dele na sua vida, do que você estiver rodeado de pessoas que não é do agrado dele, que corrompa a promessa que ele tem na sua vida. Aleluia! A Bíblia é bem clara também dizer que Deus concede ao filho a Abraão. O nome dele era Isaac, que significa riso. Ele veio numa época, numa fase na vida de Abraão que ninguém dava nada. Abraão já era velho, ele e sua esposa, aquela mulher que ele tinha se casado. A Bíblia diz que eles eram já de uma idade avançada. E por já estar numa idade avançada, a mulher dele não tinha mais tempo para dar a luz. Então Deus faz um milagre. Deus faz aquilo que a medicina da época, e muito menos a medicina de hoje, poderia fazer, que é conceder um filho a uma mulher que é estéril. Aleluia! A Bíblia diz que ele faz um milagre. Faz aquilo que o homem não poderia fazer e concede um filho para Abraão, Isaac, que veio do riso, que quando Isaac veio trouxe alegria à casa, quando Isaac veio trouxe alegria ao coração de Abraão, de sua família, sua esposa. A Bíblia diz, numa certa feita, de madrugada, novamente Deus resolve falar com Abraão, de novo para dar outra ordem. Outrora, Deus tinha falado com Abraão para pedir a ele: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, porque sobre a vida dele iria se multiplicar a família da terra. Ele teria paz de nações, mas para ele ter paz de nações, ele tinha que ser o pai também do seu filho. E Isaac fazia parte dessa promessa. Se Isaac não viesse, essa promessa não seria realizada, essa promessa não seria cumprida. Então, para Deus cumprir aquilo que ele tinha na vida de Abraão, dependia também de seu filho Isaac. Mas Deus, nessa madrugada, que fala com Abraão, resolve então falar de uma forma diferente com Abraão, resolve fazer um teste com Abraão. A Bíblia diz que Deus olha para Abraão e fala: Abraão, pegue agora o seu filho, vá até um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça ele para mim em holocausto. Eu quero que você faça um holocausto diferente. Eu quero que você ofereça o seu filho Isaac, é o seu filho que tu tanto ama. Quando Abraão escuta isso, meu querido, imagino eu que Abraão coloca a mão na consciência e tenta bater no pé, dizendo que não ia tirar a vida de seu filho, mas só que ele também lembra da promessa que Deus fez a ele, que ele seria pai de nação, e que Isaac não tinha vindo por acaso. Então Deus, aleluia, fala com Abraão, dá sinais a Abraão, e Abraão, com dor no peito, resolve obedecer à voz do mestre. Para obedecer esse chamado tinha que ter muita fé. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque o que ele fez ninguém teria coragem. Então, a certa manhã, Abraão levanta, acorda o seu filho Isaac e fala para Isaac que eles dois iriam oferecer um holocausto ao Senhor. Isaac era acostumado a ver o seu pai oferecer um holocausto a Deus, com cabrito, com cordeiro, com bode, com outros animais que na época eram oferecidos em sacrifício ao Senhor. Imagino eu que Isaac pensa que era mais uma das, aleluia, consagrações de oferenda ao Senhor como todas as outras. Então
Isaac sem saber de nada, não fala não para o seu pai. Imagino também que Abraão, ou seja, Isaac, coloque sua mente e diz e pensa que seu pai estava tão velho, mas tão velho, que precisaria dele para pregar aquela oferta, aquele animal, aquele cordeiro, e colocar em cima do holocausto. Então Isaac sai com seu pai. Abraão, de manhã, pega seu filho Isaac, pega todo o objeto que precisaria para fazer o holocausto com sucesso. Ele pega a lenha, ele pega o cutelo e ele pega o fogo. E também chama dois dos seus servos para lhe acompanharem. Abraão então pega o jumento, coloca tudo que tinha que colocar e sai à estrada com seu filho. Quando chega no tente um monte da redondeza, Abraão olha para os seus dois servos e fala para eles: olha, vocês dois fiquem aqui, que eu e meu filho Isaac iremos subir ao monte, oferecer um holocausto ao Senhor, dar uma gratidão ao Senhor, e em breve retornaremos. Em breve voltaremos a vós. Quando eu li isso, meu querido, eu observei que está no plural. Se Deus falou para Abraão subir, oferecer o seu filho Isaac em holocausto, significa que Abraão iria descer sozinho. Abraão não ia descer com ninguém, mas só que Abraão tinha tanta fé em seu coração que Deus podia, sei lá, mudar de ideia, fazer um milagre, que Abraão olha para os seus dois servos e fala: olha, fiquem aqui que em breve retornaremos, voltaremos a vós. Isso significa que Abraão estava dizendo: nós iremos subir, mas nós dois iremos descer. Sabe o que é isso, meu querido? É fé no Deus que ele servia. Se você não tiver fé no Deus que você serve, meu querido, você não é profeta. Sabe por quê? Profeta é aquele que profetiza naquilo que não vê. Profeta é aquilo que profetiza naquilo que ninguém imagina que pode acontecer. Mas a palavra fala que Abraão, sem querer, ele lança uma profecia que em breve iria retornar para os seus servos dele e os seus servos e o seu filho. A palavra fala que chegando ele e Isaac lá, eles preparam o holocausto. Pegam algumas pedras, fazem um altar para o Senhor. Pegam a lenha, colocam a lenha no seu devido lugar. Aí Isaac olha para o seu pai e faz uma pergunta para o seu pai Abraão, que Abraão fica com um nó na garganta. Abraão não sabe responder seu filho. E a primeira coisa que veio no coração dele, respondeu. Isaac olha para o seu pai e fala: pai, a lenha está aqui, não está? Abraão fala: tá, meu filho. O fogo está aqui, não está? Abraão fala: tá, meu filho. O cutelo para imolar o sacrifício está aqui também, não está? Abraão fala: sim, meu filho, está tudo aqui. Mas pai, faltou uma coisa. Abraão olha, já sabe até o que o menino vai falar. Isaac, meu filho, o que faltou? Meu pai, faltou um cordeiro, faltou o principal para nós oferecermos ao Senhor, faltou um cordeiro. Nós não trouxemos um cordeiro, meu pai. Abraão ainda, aleluia, com um novo peito, tenta explicar ao seu filho. Olha para Isaac, que ainda não tinha muita experiência, que ainda era um jovem, e fala: Isaac, hoje o sacrifício, o holocausto será diferente. O cordeiro, meu Deus, disse que tem que ser você. Aleluia. Imagino eu que a Isaac não entende muito o que seu pai quis falar. Isaac não compreende muito aquilo que o seu pai quis falar. Fica bem com medo, duvidoso. Mas Abraão tem perda de tempo. Ele não quer se voltar à sua palavra. Ele quer acabar logo com aquele holocausto, cumprindo aquilo que Deus tinha pedido na vida dele. A Bíblia fala que veio o momento que Abraão vai oferecer Isaac como holocausto para Deus. Deus, na hora certa, ele chega e brava nos céus com Abraão novamente, dizendo: Abraão, não lança com a mão
almoço. Não faça mal ao almoço, porque agora eu sei que tu me ama, que tu me serve com todo o teu coração. Imagina que Abraão olha para cima, não entende muito aquilo que Deus tinha falado para ele, mas uma coisa eu sei que ele fica muito alegre. Desce o menino do holocausto, tira Isaac do holocausto. Quando eles olham para trás, um cordeiro Deus tinha preparado para que eles viessem oferecer em agradecimento a Deus. Sabe o que diz Deus, meu querido? Que Deus, muitas das vezes, Ele faz alguma coisa em nossa vida e na hora não entendemos nada. Na hora a gente chora, nem tem palavra. Muitas das pessoas não entendem, perguntam o que está acontecendo, nem resposta a gente temos para dar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu santo. Se estiver acontecendo isso na sua vida, não se preocupe porque vai acontecer. Mas eu tenho uma dica para você. Não se preocupe porque Deus vai chegar na hora certa. Deus vai chegar no momento certo. Deus vai chegar no local certo. E tem mais, Ele não vai chegar apenas com sua voz. Ele vai chegar com providência para a sua vida. Ele vai chegar com providência lá dentro da sua casa. Ele vai chegar com providência dentro do seu lar, dentro lá da sua família, onde ninguém dá nada por você, nem por essa igreja. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai chegar com providência, porque Ele é o Deus de Abraão e de Isaac. E o nome dele é Jeová Rapá, Jeová Jireh, e Ele é Deus de providência. E eu te convido, se eu sou certo, dá um glória por Deus que provê a providência em nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz também, meus filhos, ainda na segunda parte do livro do Gênesis, a história de um homem chamado Jacó, que sua fama não era muito boa. A fama de Jacó era um homem mentiroso, suplantador, que enganava todos, enganava até sua família. Mas só que Deus resolve ter um encontro com Jacó. Deus resolve ter um encontro com aquele homem que era rebelde. Deus resolve ter um encontro com aquele homem que a sociedade não dava nada. Ninguém acreditava naquele homem. Deus fez que o nome de Jacó era um nome muito desagradável. A fama de Jacó era uma fama que não agradava a Deus. Jacó fazia muitas loucuras que não agradavam a Deus. Então Deus resolve pegar aquilo que a sociedade não dava mais valor, que os amigos, família, parentes não davam mais crédito por aquilo que Jacó fazia. E uma certa feita, Deus resolve fazer um encontro com Jacó. E que encontro foi esse? Uma certa feita, Jacó e suas mulheres estavam andando, passeando no vale de Jaboque. E um anjo estava também passando por lá. O que o anjo estava fazendo, eu não sei. Para onde que o anjo estava indo, eu também não sei, meu querido. Mas só que aquela hora foi a hora que Jacó viu que ele não podia passar batido, que ele tinha que fazer alguma coisa na história da sua vida mudar. Então a palavra fala que quando Jacó observa aquele anjo no vale de Jacó, que ninguém mais viu, só Jacó viu. Deus permite que só Jacó olhasse para o anjo, para que não viesse ter disputa com ninguém. Porque quando Deus tem uma vitória, meu querido, muita gente tenta roubar, muita gente tenta colocar empecilho, mas o que Deus tem para você é Deus que toma. O que Deus tem para você é indivíduo, não se divide com ninguém. A palavra fala que Jacó corre e se abraça com esse anjo. Como Jacó abraçou, eu também não sei, porque Jacó, ele era matéria carnal. Jacó veio do pó da terra, assim como Adão veio. E o anjo, ele é feito de uma matéria celeste. Ele é espírito. Eu não sei como ele conseguiu se abraçar, agarrar, segurar o anjo, mas a Bíblia fala que ele segurou esse anjo. A Bíblia também nos ensina que anjos só aparecem para alguns homens da Bíblia. A função do anjo é trazer mensagem. O anjo é mensageiro do Senhor. Todas as vezes
você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, e por que não também dizer no Novo Testamento, que Deus falava com seus profetas, com mulheres e homens de Deus através dos anjos. Então Deus, aleluia, faz esse encontro com Jacó. Jacó segura esse anjo à noite, na calada da madrugada. Anjo só andava de noite, anjo só passeava para fazer aquilo que Deus ordenava, era à noite. Nunca na Bíblia você vai encontrar um anjo que obedeceu a voz do Senhor durante o dia. Então a palavra diz que quando Jacó está agarrado com o anjo olha para Jacó e fala: "Ei, me larga, me solta, pois preciso voltar para o céu, porque a luz do dia já está raiando." E diz, ó, que anjo não andava de dia, o anjo não estava preocupado com abençoar Jacó, o anjo estava preocupado com a luz do sol que vinha de raiar. Mas só que Jacó, astuto e sábio, ele olha para o anjo e fala: "Olha, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar." E o anjo decide então ameaçar Jacó, fala: "Jacó, se você não me soltar, eu irei tocar a sua coxa, eu irei tocar a sua juntura." A Bíblia diz que Jacó não quer nem saber. Imagino eu, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino, meu querido, que Jacó olha para o anjo e fala: "É melhor eu estar mancando de uma perna e ser abençoado do que ser amaldiçoado com as duas pernas boas." A Bíblia diz que é melhor